CCJ aprova Plano Estadual de Educação. Projeto do Jardim Botânico de São José é apresentado aos deputados da Comissão de Turismo. Deputados aprovam em plenário a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ainda a inauguração da Ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Agora, no Notícias da Semana. Deputados aprovaram esta semana em plenário o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, a matéria define as bases para a elaboração do orçamento de 2016, que deverá ser discutido na Assembleia no segundo semestre. Conforme a legislação, a LDO precisa ser aprovada anualmente pelo Parlamento, sempre antes do recesso parlamentar de julho. A lei já havia sido aprovada na Comissão de Finanças por unanimidade, com parecer do relator, o deputado Marcos Vieira, do PSDB. A matéria recebeu a inclusão de 2 emendas, que fortalecem as ações elencadas durante as audiências públicas do orçamento regionalizado. Uma delas diz respeito da obrigatoriedade do Poder Executivo, quando da remessa do projeto de lei, não fazer só com físico ou com papel, fazer com físico, mas fazer também por meio magnético, por intermédio de um sistema adotado pela Assembleia Legislativa. E a segunda emenda é no sentido de fortalecer as audiências do orçamento regionalizado, ou seja, dar prioridade às ações escolhidas e decididas nessas audiências públicas. Elaborada pelo Executivo, a LDO faz um planejamento tático de vigência anual e serve como orientação para a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Conforme o documento encaminhado pelo governo, está prevista para o ano que vem uma receita total de 24 bilhões de reais. Entre as despesas orçamentárias, os gastos com pessoal e encargos sociais deverão representar 14,5 bilhões de reais em 2016. Para investimentos, a previsão é de 1 bilhão e 467 milhões de reais. No documento encaminhado, o governo destacou o momento econômico adverso que vive o país. Lembrou que a crise fará com que a arrecadação cresça num ritmo menor que o necessário e reforçou a necessidade de constante melhoria na gestão dos recursos públicos. O Estado de Santa Catarina, através do governo, precisa fazer ajustes no próprio governo, ou seja, reduzir as despesas de custeio, as despesas de pessoal, tornar o governo menor no sentido de reduzir a máquina pública e ter mais recursos para investimentos, para poder fazer frente às demandas da educação, da saúde, da segurança, do sistema viário. E por isso nós temos que enfrentar os desafios que a própria população e a própria situação nos impõe. Falando em LDO, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, falou sobre a emenda de autoria dele à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria que acabou sendo alvo de críticas foi retirada da pauta de votação. Veja o que disse o presidente. Objetivo da proposta. A filosofia da emenda proposta era muito clara. Estabelecer que nos próximos 4 anos os poderes não teriam um aumento real, tendo como limitador a atual base de remuneração. Limitador para que nós não tivéssemos, como esperamos que vai ocorrer, não que torçamos para que ocorra, mas é uma possibilidade concreta de que ocorra em 2016, uma receita menor do que a inflação. Neste caso, prevaleceriam os percentuais da forma como hoje é aplicado. Tanto que da primeira versão até a última, que era a oficial, houveram 3 alterações, sempre no sentido de clarear e garantir que em nenhuma hipótese os poderes tivessem R$1 a menos corrigidos do que receberam em 2014. Entendimento da Justiça. Nós temos hoje 4 ações no STF, as 4 com liminares concedidas, dizendo que é inconstitucional a aplicação de percentual da receita a repasse dos poderes através do 12º. 3 delas, em função da liminar, os estados já mudaram as suas leis e aplicaram o orçamento anual. A 4ª está por ser votada, já com o parecer do Ministério Público Federal pela inconstitucionalidade. Se isso logo em seguida acontecer, e eu acredito que isso ocorra, porque já são 4 ministros diferentes que têm a mesma impressão sobre a matéria,
nós teremos a nossa lei também revogada aqui, não porque a Assembleia decidiu, não porque houve uma decisão desta Casa, mas porque há um vício de constitucionalidade. Retirada da emenda. Retirei a matéria quando, no final de semana, começaram a surgir reportagens e matérias do ponto de vista jornalístico que não me cabe julgar, mas que deixavam subentender à sociedade que a iniciativa desta Casa era para enfraquecer o Ministério Público, era para tirar prerrogativa do Ministério Público, e isso é absolutamente inaceitável. Recuar por 1 ano, por 2, por 3, por 4, não é esta a questão. Nós estamos discutindo um tema que perdura mais de 25, não é 1 ano, 2 ou 3 que teria problema. Criarmos na sociedade uma ideia, deixarmos passar para a sociedade uma ideia de que qualquer movimento desta Casa fosse no sentido de diminuir a importância desse ou daquele poder, isso sim seria um prejuízo irreparável, por isso a retirada da emenda, não do debate. O debate continua. Só o fato de estarmos aqui hoje, debatendo este tema, conversando sobre ele, alongando um debate que vai voltar a esta Casa mais cedo ou mais tarde, seja por uma ação do STF, seja por um outro parlamentar que tem uma iniciativa, e nós temos que enfrentar sem medo, sem nenhuma preocupação em termos as nossas opiniões. O que não pode passar para fora, o que não deve passar para fora, é qualquer percepção de que os nossos movimentos sejam no sentido contrário de outros poderes, de outras instituições, porque tenho absoluta certeza e convicção que não era essa a minha iniciativa, não foi esse o meu propósito e não é de cada um dos 40 deputados que aqui estão. Ainda em plenário, deputados aprovaram matérias como a que prevê a fusão de 2 agências reguladoras do Estado. Este e outros projetos foram analisados pelos parlamentares na última sessão antes do início do recesso parlamentar. Um dos projetos do Executivo aprovados pelos parlamentares é o que promove a fusão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a AGESC, e da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado, a AGESAN. A fusão cria a ARESC, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. A mudança faz parte de uma série de ajustes administrativos previstos pelo governo para 2015. Outro projeto do governo aprovado pelos parlamentares é o que cria o Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde, o Investe Saúde. A matéria tramitou em regime de urgência na Casa. O objetivo do novo fundo é promover o desenvolvimento dos municípios catarinenses, dando apoio financeiro aos planos de trabalho de investimento. Os recursos poderão ser repassados a municípios, entidades filantrópicas e entidades beneficentes sem fins lucrativos. O Investe Saúde será constituído por recursos decorrentes do contrato entre o Estado e o BNDES. Também será composto por rendimentos de aplicação financeira e recursos provenientes de outras fontes, inclusive as decorrentes de financiamentos contratados com o objetivo de apoiar investimentos nos municípios. A gestão do fundo será realizada pelo secretário de Estado da Saúde. Eu tenho certeza que ainda não é suficiente, mas é uma boa iniciativa e as nossas unidades hospitalares filantrópicas vão receber um plus do governo do Estado de Santa Catarina para ajudar no atendimento que fazem a nossa população. Eles fazem um atendimento que o governo do Estado não tem condições de realizar. Nós temos 182 hospitais de pequeno porte no nosso estado, fazendo atendimento em várias localidades do estado de Santa Catarina, um trabalho de excelência, mas infelizmente o projeto só foi possível e votado aqui, derrubado inclusive emendas, o projeto vai ser possível somente para investimentos, só para equipamentos, reforma e manutenção das unidades hospitalares. Outro projeto aprovado beneficia o Ministério Público de Santa Catarina, com a criação de 62 cargos comissionados para assistente de promotor. 35 parlamentares foram a favor e 1 foi contrário ao projeto. Mas apesar do esforço, alguns projetos protocolados no primeiro semestre ficaram de fora da pauta para que os deputados tenham a chance de debater essas matérias com a população. Um deles é o Plano Estadual de Educação, aprovado esta semana pela CCJ. Os detalhes da tramitação você confere depois do intervalo. O Notícias volta em instantes.
Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana o Plano Estadual de Educação. O projeto prevê uma série de metas a serem cumpridas pelo Estado nos próximos 10 anos. A matéria agora segue para as comissões de Finanças e de Educação. O objetivo é realizar uma série de audiências públicas pelo Estado antes de votar o projeto. O projeto de lei que propõe o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina foi entregue pelo governo do estado há um mês para tramitação na Assembleia Legislativa, depois de um ano de trabalho ouvindo a comunidade. O documento inclui metas e ações visando a melhoria da qualidade da educação até 2024. A Comissão de Educação defende a votação em plenário no dia 15 de outubro, Dia do Professor, após a realização de uma série de audiências públicas em diversos municípios do estado e a apresentação de possíveis emendas para aperfeiçoamento do texto original. Mas o governo quer a aprovação da matéria já no dia 2 de setembro. A pedido dos parlamentares, o líder do governo, deputado Silvio Drevek, do Partido Progressista, retirou o regime de urgência da matéria. Os membros da CCJ já aprovaram o projeto para agilizar a sequência dos trabalhos nas demais comissões onde a matéria deve ser analisada. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão de Educação, deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, afirmou que o calendário deve ser adaptado para a realização das audiências públicas a partir do mês que vem. É possível que nós possamos melhorá-lo, aprimorá-lo com a ouvida da sociedade de Santa Catarina, incluindo aí a rede pública estadual, a rede pública municipal e também a rede privada. Portanto, nós começamos uma série de audiências públicas e que tem como data final para se levar a plenário o dia 2, até o dia 1º de setembro nós já teremos condições de levar a plenário. Já na Comissão de Turismo foi feita a apresentação do projeto do Jardim Botânico de São José. A ideia dos deputados é estender a iniciativa a outros municípios do estado. O Jardim Botânico de São José é o primeiro oficial de Santa Catarina e está entre os 26 do país, reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Rede Brasileira de Jardim Botânico. O local começou a ser construído em 2012 e se tornou realidade após uma construtora ter feito a doação de um terreno. Desde então, a empresa que o construiu foi minuciosa para atender a cada detalhe que o fizesse ser reconhecido oficialmente. A ideia foi estudar primeiramente quais são os verdadeiros passos, o que a Rede Nacional de Jardim Botânico entende como jardim botânico, a questão da pesquisa, da educação, das coleções. Então a gente primeiro focou essa área antes de focar a parte de construção, projeto, etc. Para o superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de São José, o Jardim Botânico é uma conquista. Mais do que uma alegria, é um marco histórico, né, para a cidade e para o estado, mas muito mais revestido de uma consciência de que isso possa provocar nas outras cidades o interesse e o despertar por instituições e estabelecimentos dessa envergadura. O local será usado para aulas práticas de educação ambiental e será alvo de pesquisas. O Jardim Botânico será inaugurado no mês de agosto, mas desde já serve de modelo para ser levado a outras cidades do estado. A gente tem que trazer o bom exemplo de São José, o exemplo positivo que a JA Urbanismo apresentou de uma empresa da iniciativa privada poder ter um investimento na área ambiental de interesse coletivo. E a nossa expectativa é que esse exemplo do município de São José possa fazer que outros municípios também tenham essa conquista. Além da apresentação, os deputados votaram 2 projetos. Foram aprovados o texto que institui a Semana Estadual de Uso Consciente da Água e a matéria que inclui no calendário oficial de eventos do estado a Tilápia Fest, de São Ludgero. No âmbito da Comissão de Trabalho, parlamentares receberam a visita do deputado gaúcho Adolfo Brito. Ele veio falar sobre parcerias de estudo e trabalho para a área de energia no setor rural. Já durante a sessão, o parlamentar gaúcho se pronunciou da tribuna do plenário. Ele propôs um trabalho conjunto com Santa Catarina. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa Gaúcha, deputado Adolfo Brito, do Partido Progressista, veio a Santa Catarina para participar de reuniões com parlamentares e debater problemas de energia elétrica no meio rural.
Pela manhã, ele participou da reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e, à tarde, ganhou espaço na tribuna para defender ações conjuntas e pedir apoio político ao presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia de Santa Catarina, deputado Natalino Lázari, do PR. A ideia é realizar um projeto conjunto de melhorias na distribuição de energia no interior dos estados. Então, na minha região, por exemplo, a região central do estado, a grande maioria das redes são redes de 30, 40 anos. Elas estão hoje com postes apodrecidos, estão com a fiação defasada, os transformadores não permitem mais colocar qualquer carga e nós precisamos mudar isso porque o jovem que vem estudar na cidade, no momento que ele se forma, ele volta para o interior. Ele não vai fazer agricultura de 30, 40 anos atrás. Precisa de máquinas, equipamentos modernos e precisa de força. De acordo com o parlamentar, a implantação do projeto dependerá em grande parte de recursos do governo federal. Para o presidente da Comissão de Agricultura catarinense, o estado vive o mesmo problema e ações conjuntas podem agilizar soluções. Ele vem com uma proposta, com uma sugestão importantíssima, no sentido de viabilizar a troca das redes antigas, arcaicas, já ultrapassadas, por redes elétricas novas para facilitar muito o fornecimento de energia com qualidade para o nosso homem do campo. Por isso, então, estamos trocando ideias, estamos alinhando ações em conjunto para que juntos tenhamos mais força no sentido de transformarmos essa realidade que ela é cruel, que ela é dura para o nosso homem do campo. A semana que passou também foi marcada pela posse de um novo suplente. Jean Carlos Loipret vai representar o PCdoB no parlamento. O novo deputado é de Jaraguá do Sul. Formado em Educação Física, Jean Carlos Loipret, do PCdoB, foi 3 vezes vereador na cidade e também atuou como secretário municipal. A posse foi nesta quinta-feira, após César Valduga, também do PCdoB, ter se licenciado por 60 dias. Loipret, que vai ocupar a cadeira neste período, fez um discurso emocionado, fez agradecimentos, disse que vai honrar cada voto recebido e que será um forte atuante para atender às reivindicações da região que representa. Nesses 60 dias eu vou procurar estar trabalhando juntamente com os demais deputados, tendo como bandeiras principais a questão do esporte, a questão do turismo e as demandas regionais da região que eu represento, a região da Anvale, Norte, Nordeste, Santa Catarina, mas claro, sem nenhuma dúvida, sem esquecer das demais ações que refletem em todo o estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que, como falei anteriormente, juntamente com os meus colegas deputados, a gente vai ter um período de 60 dias para interagir e aprender muito mais do que ensinar, isso é lógico. E veja ainda hoje a votação dos projetos elaborados pelos estudantes da 19ª edição do programa Parlamento Jovem. E ainda a inauguração da ponte Anita Garibaldi em Lagona. Nós voltamos em instantes. Estudantes de diferentes regiões do estado vivenciaram esta semana a experiência de atuar como parlamentares. Eles participaram da sessão da 19ª edição do programa Parlamento Jovem, coordenado pela Escola do Legislativo. Em plenário, alunos de 7 escolas catarinenses discutiram e votaram projetos elaborados por eles mesmos. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Diluana Bus. Durante 4 dias, 35 estudantes do ensino médio de diferentes regiões do estado participaram do programa Parlamento Jovem e puderam sentir na prática como é o trabalho de um deputado. Coordenado pela Escola do Legislativo, o projeto foi criado para estimular a participação política da juventude. Eu comentei com eles que anos atrás nós tínhamos na grade curricular Organização Social e Política e Educação Moral e Cívica. Isso não faz mais parte da grade curricular. Então a Escola do Legislativo, através do Núcleo de Educação para a Cidadania, propôs esse projeto para que haja um interesse maior, a maior participação do jovem. Os 7 estabelecimentos de ensino que participaram do programa foram escolhidos através de sorteio. O processo começou dentro das próprias escolas, onde os estudantes foram estimulados a fazer reuniões, montar partidos políticos e a debater e escolher propostas. Já em Florianópolis, na sede do Legislativo, os jovens vivenciaram todo o trâmite parlamentar.
No último dia, em plenário, analisaram e aprovaram vários projetos de lei e indicações elaboradas pelos próprios estudantes. Um deles, proposto por alunos da Escola Germano Wagenfurt de Porto União, institui o Dia Estadual da Pedalada Ecológica. É um movimento no dia 22 de setembro, onde já é instituído o Dia Sem Carro. E então a gente usou essa mesma pauta para criar o Dia da Pedalada Ecológica, onde serão feitos trabalhos incentivando as pessoas a andarem mais de bicicleta, tendo como objetivo conscientizar as pessoas que podemos melhorar o bem-estar físico e mental. Já os parlamentares jovens da Escola Básica Adolfo José Martins, de Bom Jardim da Serra, propuseram a inclusão de um programa de capacitação técnica em agricultura nas escolas públicas estaduais. As cidades têm oferecido, sem sombra de dúvida, melhores condições para os jovens, e é isso que, sem dúvida, o jovem quer, porque está desmotivado, não tem aperfeiçoamento nem de empreendedorismo, nem de novos cursos no campo. O combate à violência também esteve em pauta. Os estudantes da Escola Básica Professora Salete Scott dos Santos, de Içara, solicitaram a implantação de delegacias da mulher em municípios com mais de 35 mil habitantes. Na nossa cidade tem somente uma delegacia com um delegado e 2 escrivãos, se eu não me engano. E é muito complicado para a mulher dialogar com um homem, né, sobre os fatos ocorridos. Então, eu acho que com a implantação da delegacia seria mais fácil para a mulher se manifestar. Outra indicação aprovada foi feita pelos parlamentares jovens da Escola Básica Carmen Seara Leite, de Garuva. Os estudantes solicitaram a criação de um programa de conscientização sobre a língua brasileira de sinais nas escolas da rede pública. Essa ideia surgiu porque na nossa escola temos uma deficiente auditiva, a Lidiane. Inclusive, ela está participando aqui da 19ª edição do Parlamento Jovem. E acontece que somente consegue se comunicar com ela através da intérprete. E às vezes a gente havia aquela necessidade de a gente conversar com ela, mas precisava da intérprete. Então nasceu essa vontade de a gente aprender Libra nas escolas. Por que não ensinar nas escolas? Entre as propostas aprovadas, algumas devem ser adotadas pelos deputados estaduais e podem efetivamente virar leis. Das 18 anteriores, nós já temos aproximadamente 18 leis estaduais que foram criadas pelos jovens deputados. E várias outras estão tramitando ainda na casa ou para serem sancionadas pelo governador. Mas, de fato, hoje, na legislação catarinense, nós já temos 18 leis que foram criadas pelo Parlamento Jovem. Com 15 anos de idade, o jovem João Vitor, de Bom Jardim da Serra, foi eleito presidente da 19ª edição do Parlamento Jovem. Ele aprovou a experiência. Antes a gente tinha um pensamento, vamos dizer, muito atrasado sobre o que era política. E hoje a gente vivenciando no lugar dos deputados, estamos tendo uma experiência muito enorme, uma grande experiência. E agora a gente pode ver como realmente funciona a política, como ela realmente é, sabe, com outros olhos. Vale destacar que nesta edição apenas 7 escolas participaram, porque a da Grande Florianópolis desistiu da vaga em função da coincidência das datas do programa e do período de férias dos alunos. Os estudantes já retornaram às cidades de origem, mas para a Escola do Legislativo é apenas o começo de uma nova etapa. As atenções agora se voltam para a organização da próxima etapa, que acontece em novembro deste ano. As escolas que vão participar já foram sorteadas e vão representar 8 regiões do estado. A região sul do estado será representada pela Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos de Criciúma. A Grande Florianópolis terá a participação do Colégio Adventista da capital. No Alto Vale, a escola sorteada foi a Escola de Educação Básica Manuel Henrique de Assis, do município de Penha. Já a Escola de Educação Básica Alvino Tribes de Jaraguá do Sul vai representar o Nordeste catarinense. O Planalto Norte terá a Escola de Educação Básica Julis Baleoli Zaniolo, do município de Canoinhas. Já o Planalto Serrano será representado pela Escola de Educação Básica General José Pinto Sombra, do município de Lages. A Escola de Educação Básica Albina Moscone, do município de Macieira, foi sorteada pelo Meio Oeste. Na região Oeste, a instituição participante será a Escola de Educação Básica Francisco Brasinha Dias, do município de Belmonte. A edição de hoje termina destacando a inauguração de uma das obras mais estratégicas do trecho sul da BR-101, a ponte Anita Garibaldi, em Laguna. A ligação foi entregue esta semana pela presidente Dilma Rousseff. A reportagem é de Tiago Toscani e Jorge Araújo.
Foram necessários 3 anos para que a ponte Anita Garibaldi em Laguna, no sul de Santa Catarina, ficasse pronta. O prazo de conclusão prometido, quando a ordem de serviço foi assinada em 2012, sofreu apenas 1 mês de atraso. A ponte, como já era de se esperar, muda o cenário da região. Primeiro, pela grandiosidade da obra. São 2.830 metros de comprimento, 4 pistas, 2 para cada sentido e acostamentos nos 2 lados. Os 400 metros do vão central são estaiados, ou seja, suspensos por 60 cabos de aço. A ponte custou cerca de 700 milhões de reais e é a primeira estaiada em curva no Brasil. E segundo, porque assim que entrar em funcionamento, aquelas filas intermináveis na BR-101 devem finalmente ficar apenas nas péssimas lembranças de muitos motoristas. A inauguração aconteceu ao meio-dia dessa quinta-feira, dia 15 de julho, com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff. Em seu discurso, Dilma agradeceu a parceria com o governo de Santa Catarina, lembrou os operários que trabalharam na obra e destacou a superação de entraves para que a ponte finalmente ficasse pronta. Realizar essa ponte, por quê? Porque nós superamos todos os entraves que no Brasil há para se realizar obras de infraestrutura. Nós enfrentamos a dificuldade, porque só enfrentando a dificuldade você é capaz de superar a dificuldade. E isso é preciso 2 coisas. É preciso humildade para reconhecer que se passa por dificuldades, mas também é preciso coragem e dignidade para poder superar essa dificuldade. O ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, citou a grande conquista que a ponte Anita Garibaldi representa para Santa Catarina e para toda a região sul. A nova ponte vai permitir uma nova travessia sobre o canal das Laranjeiras, substituindo a atual travessia em pista simples. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, agradeceu ao governo federal. Durante o discurso, ele lembrou que são obras desse porte que fazem cada vez mais o estado ser referência para todo o país. Santa Catarina, a partir de hoje, está mais completa e está melhor. Está mais pronta para o desenvolvimento, está apta a produzir de forma concreta um pulo de desenvolvimento para o sul de Santa Catarina. A chuva não atrapalhou a inauguração. Uma estrutura foi montada na cabeceira norte da ponte em Laguna. Foram colocadas cerca de 1.000 cadeiras para convidados, autoridades e idosos que não podiam acompanhar o evento em pé. Deputados estaduais também marcaram presença na solenidade. Nós entendemos que esse é um elo, não só entre Santa Catarina e Rio Grande, mas para todo o Mercosul e para o Brasil. Por tudo isso, nós queremos aplaudir a iniciativa do governo do estado em buscar, junto ao governo federal, o aceleramento, a agilização da rodovia e agora alguns detalhes que ainda precisam ser concluídos para que de fato tenhamos, não só do ponto de vista econômico, mas inclusive turístico, social e de fato de unificação do nosso país. E hoje tem que admitir que é uma obra importante que ganha a população. Então a gente está feliz, realizado e continuando trabalhando para buscar os resultados para o sul do nosso estado. Por hoje é só, notícias vai ficando por aqui. Obrigada a você pela companhia e até a próxima.